O seu romance descreve a história de uma personagem que é trazida, escravizada da África, que é a Krindé. Depois ela se emancipa, ela se transforma em Luísa Marin e até em Sinhá Luísa. Ela vai sofrendo mutações que não são sobrenaturais, são mutações de identidade social, pública, com conotações políticas. O que cada uma dessas mutações significa em relação ao arco de tempo que você descreve nesse romance que é monumental? A Krindé é uma personagem complexa no sentido de... eu tive para mim, ao construí-la, eu tive para mim que ela era alguém que fez um pacto consigo mesma de sobreviver a qualquer custo. Né? E eu acho que isso é extremamente válido para qualquer pessoa que passou pela escravidão como ela passou. Né? E a partir daí, tudo que ela, mesmo as atitudes dela, que muitas vezes são julgadas como atitudes que poderiam ser de caráter questionável, de uma ética questionável, para mim é uma questão ali de sobrevivência. E ela fez esse pacto com ela mesma e vou fazer o que for preciso, né, para eu sair desse lugar em que me colocaram. Ela passa de uma transformação desde de uma criança, né, completamente perdida quando ela vem, né, para o Brasil, escravizada e acaba perdendo os parentes que ela tinha durante os contatos que ela tinha durante a viagem, né, descobrindo o que seria, o que era a escravidão, porque muitos chegaram sem saber exatamente para onde iam, o que iam fazer, o que era aquilo. Você explora uma certa ambiguidade, uma ambivalência de comportamento que existia nessa época, é historicamente documentado, inclusive. Né? Mas isso não é colocado no seu livro de maneira maniqueísta. Não, são as nuances de uma personagem que tem que lidar com a contingência e o contexto. De uma personagem que tinha ali que sobreviver. Né? E embora, ou seja, e essa vida dela, eu digo que é uma personagem excepcional no sentido de não ser alguém tão comum, né? Porque, sim, havia também os negros que lutavam, que acabavam lucrando, de algum modo, direto ou indiretamente, com a escravidão, né? O sistema escravocrata, ele foi um dos grandes pilares do capitalismo. E como você tem, por exemplo, ainda hoje na África, né, alguns governantes que aprenderam com o colonialismo, né, a continuar maltratando, escravizando o povo, né? Então, eu acho que, ou seja, são sistemas, né, que estão ali. E as pessoas, mesmo, às vezes, até para lutar contra o sistema, tem que dar um jeito.